Hoje nós vamos ver o capítulo 23, intitulado Auxílio, do livro Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Então, enquanto nós não alcançamos a plenitude, nós aprendemos que é importante ajudar, colaborar, fazer o bem. Porque quando se faz o bem, busca dentro daquele conteúdo que nós temos, que foi colocado por Deus, nós trazemos ele para fora. Então aquela luz, ela nos cura, ela recupera os tecidos da nossa alma e ela nos impede de entrar, enquanto nós estamos fazendo o bem, em contato com as sombras, com as forças negativas. Quer dizer que nós estamos fazendo isso por aprendizado, né? Estão nos orientando, estão repetindo, porque o ser humano ele aprende por repetição. Toda a mensagem do Evangelho fala, toda a mensagem do Espírito Superior vem trazer essa advertência, esse alerta. Mas chegará um dia que nós faremos isso por espontaneidade, porque é da natureza de cada um ser colaborativo. Quando nós aumentamos a nossa compreensão do que é realmente o mundo, de como Deus age em nossas vidas, nós passamos a auxiliar de forma espontânea, passa a pertencer à nossa natureza. Assim como para o espírito que já está numa categoria mais elevada, espírito da categoria de bom espírito, fazer o bem não é uma coisa que ele tem que se propor, é o estilo dele, ele não faz de outro jeito, não existe outra forma para ele, né? Assim como nós respiramos o oxigênio, assim como nós bebemos a água, fazer o bem para um espírito bom é a maneira dele se manifestar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Então, coloca Deus como uma fonte, a fonte que fornece o amor. O amor é o que alimenta, né? É o que sustenta, é o que dá motivo para nós prosseguirmos fazendo qualquer trabalho. E todos os outros seríamos canais que recebe essa cota de amor de Deus, canaliza, né, esse amor e repassa. Quer dizer, a bondade ela é de Deus. O único que é bom de verdade é Deus. O único que é divino, né, que não tem nenhuma imperfeição é Deus. Então ele jorra abundantemente. Mas o trabalho de cada um na evolução seria se preparar para receber e para multiplicar essas bênçãos, multiplicar esse amor. Quer dizer que não existe, nessa perspectiva, não existe ninguém que é mau, existe alguns que são despreparados para receber o amor de Deus, ou alguns que criam resistência. Seria como num rio, aquela pedra maciça que está tentando, que não tem como receber a água que está vindo, então fornece um obstáculo, não canaliza a água, aí a água contorna e segue o seu curso. Assim é a vida, ela segue o seu curso. A providência divina não é porque existe gente mal que ela deixa de alcançar as pessoas que precisam do seu cuidado, da sua proteção. Mas algumas pessoas estão preparadas, outras menos preparadas. Qual que é a pessoa mais feliz nesse entendimento? É aquela que melhor consegue receber tudo que vem de Deus e ser colaborativo, ser, né, um participante dessa obra de criação que Ele tem para a terra ou para toda parte.
Aquela pessoa que acorda todo dia e ela na oração já da manhã, ela já busca ver como é que ela vai fazer para colaborar com Deus, para melhorar as situações, para ser útil, ela sempre vai ser a mais saudável de todas. E vai ter sempre, mesmo que as coisas externas estejam muito difíceis, aparentemente sem controle, o caos, a destruição, aquela pessoa ela tem uma forma diferente de levar a vida. Ela é imunizada, ela tem uma imunidade, uma resistência moral maior. Mesmo que o corpo esteja em abalo, mesmo que as enfermidades, as doenças a alcance, mas é uma mente operosa, é uma mente que está sempre acordada, que está sempre alimentada. E quando vai ver, já passou a encarnação. E a gente vê isso mesmo. Às vezes a pessoa passa por uma prova tremenda na encarnação e ela que dá mais força para os outros. Os outros não estão nem com aquela prova tão aguda, tão intensa. E é a pessoa que está passando por uma provação dificílima, ela que acaba dando esperança, ela que acaba dando motivação para os outros que estão ao redor. É tudo uma questão de como a gente se posiciona na vida. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Aqui ele vai comparar essa ligação da criatura com o Criador, do homem com Deus, com o circuito da eletricidade. Então, para um circuito estar completo, se for uma pilha, a fonte de energia, ela tem o polo positivo e o polo negativo. Aí você tem que conectar um fio no polo positivo e a outra ponta dele na lâmpada. Aí você tem que colocar um fio no polo negativo e a outra extremidade dele na lâmpada. Aí todos os pontos estão ligados, a corrente elétrica ela passa, na lâmpada ela é transformada em luz e calor. Então, quando a nossa mente ela está organizada, ela está buscando a ligação com Deus, é como se fosse um fio cuja uma ponta, uma extremidade está em nós, a outra está em Deus. Mas não basta isso. Nós só conseguimos puxar, vamos usar o linguajar popular, puxar a força de Deus para nós quando nós transformamos a energia em movimento. E aí entra a prática do bem, a caridade. Quando nós estamos fazendo bem para alguém, é um olhar, é uma palavra, é uma oração por alguém, qualquer prática do bem, nós estamos movimentando essa força. Você está usando a energia, está gastando a tua energia, produzindo, então você está puxando mais a energia de Deus. E ele não se esgota. Quanto mais nós usamos a energia dele, mais ele produz. Não tem fim. E quando aquela energia ela passa pelo nosso corpo para a gente poder doar ela para os outros, nós somos curados. Não é quase sempre nós estamos falando isso, Estou arrebentado antes do trabalho. Um fala, o outro fala. Começou o trabalho de estudo, o trabalho de passe. A gente fala, não sei o que aconteceu. Cheguei e não conseguia fechar os dedos. Do dia tão cansativo, tem dia que a gente não consegue nem fechar os dedos, não é isso? Está dolorido o corpo, você não consegue fechar os dedos. E aí acontece alguma coisa ali no meio do trabalho que parece que você já subiu. Dá uma flutuada, aí as mãos, os braços, as pernas, a cabeça já começa a ficar leve. E quando você sai, você já é uma outra pessoa. Isso dentro da casa espírita tem um padrão elevado, está todo mundo pensando no mesmo ideal. Mas se a gente conseguir manter esse padrão na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, é a mesma coisa. As coisas estão pegando fogo, e aí a gente entra
entra. Lembra que nós falamos que nós alimentamos o outro com o nosso pensamento e nos alimentamos? Então é mais fácil a gente cair. Quando nós estamos em grupo, as pessoas estão muito agitadas, insatisfeitas, a gente entra, a gente cai e passa a ser mais uma peça daquela engrenagem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer igual os nossos irmãos evangélicos falam, né? Nós estamos agindo igual o homem do mundo. Quer dizer, o homem do mundo no sentido de eles fazem aquilo daquele jeito porque eles não têm instrução, mas nós estamos tendo através da doutrina, nós temos instrução. Aquela questão de mais será pedido, cobrado de quem mais foi dado. Do espírita, do estudioso da doutrina, é cobrado maior responsabilidade no pensamento, nas palavras, no ato. Por quê? Porque ele tem conhecimento. E a gente muitas vezes se deixa arrastar. As pessoas estão desesperadas na rua e a gente entra no desespero. Então, soltando um boato, ao invés da gente parar o boato, a gente passa ele adiante, né? A gente se pega, vamos ser sinceros, é uma meditação que nós estamos fazendo, uma análise. A gente se pega agindo na terra como encarnados, como se nós não tivéssemos conhecimento de que nós somos espíritos imortais, de que nós temos um potencial divino e que nós viemos para usar esse potencial divino. E usando, nós vamos nos curar de todas as enfermidades. Nós vamos trazer para dentro do nosso coração a alegria de viver, entusiasmo pela vida. Você já viu um espírito benfeitor não tem entusiasmo pela vida? Hoje eu não estou com vontade, não. Não se vê, né? Quanto mais eles produzem, mais eles querem produzir. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se puro, exige escoadouro. Olha o que ele está falando da prática. É a prática que ele está falando. Para quem conhece o manancial, que é uma nascente de um rio, sabe que para ele aquela água ela se manter cristalina, limpinha, ela tem que ter fluxo, ela tem que ter movimento, porque se ela ficar parada, vai juntar barro, resíduos. E assim também a nossa mente e a nossa vitalidade. Se a gente ficar sem movimento, já já a gente começa a pensar em coisas ruins, escurecer, trazer sombra para a vida, adoecer o nosso corpo. Mas quem está sempre se movimentando para o bem, está sempre mais forte, mais preparado, encara a vida com mais esperança e mais otimismo. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera a necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho, usurário infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Olha que coisa fabulosa. Você vê aquela questão que a gente está sempre estudando no Evangelho. Não é a condenação para o rico, né? Não é a condenação para o rico. Não é a condenação para quem tem dinheiro, para quem tem bens. Não é nada disso. Mas ele compara aquela pessoa que tem muitos bens, conseguiu aquilo trabalhando. Às vezes ela trabalhou nessa encarnação, às vezes ela trabalhou na outra. E na hora que encarna, já herda dos familiares. Mas foi uma conquista que ela participou em outras encarnações. A gente não consegue ver, né, esse passado. Se ele gera benefício para os outros, ele pode ser comparado com aquela represa, igual uma usina. Represa a água,
represa o potencial que a água tem e abre as comportas. Aí a água ela gera as turbinas, a turbina transforma em energia elétrica que é distribuída pelos fios, na indústria produz, no hospital movimenta os equipamentos de diagnóstico de cura, dentro do lar os eletrodomésticos, quer dizer, é operosa, tem utilidade. Uma pessoa que tem esse acúmulo de bens, de posse, de inteligência, sabe administrar, ela cria benefício para todos que estão ao redor, para toda uma comunidade. Enquanto aquela que só junta por juntar, ela causa medo, porque ela tem medo de perder. Juntou, tem uma conta enorme no banco, comprou um monte de propriedade, tem medo de perder. Qualquer movimento que acontece e a vida não para, é um motivo de agitação, aquela questão que nós falamos da agitação emocional. Se sai lá os indicadores, a bolsa subiu, a bolsa desceu, quebrou a economia de um país, tudo, qualquer coisa, vai dar muita seca, vai chover demais, qualquer coisa agita essa pessoa, ela tem medo. Se aproxima alguém, ao invés dela fazer daquela aproximação uma oportunidade de troca de experiência, ela fica com medo. Epa, o que será que essa pessoa está querendo? Ela está querendo alguma coisa de mim, está querendo tirar alguma coisa de mim. Então aí é a diferença, de quem produz e de quem retém, de quem segura para si mesmo. Aquele que gera bastante bens, mas distribui bênçãos, desencarna e a alma, com a consciência tranquila do dever cumprido, começa a reencontrar as pessoas que beneficiou de alguma forma. Aquilo gera dentro do seu íntimo uma sensação agradável de conforto. Aquele que só guardou, só juntou, sofreu na terra e sofre no mundo espiritual, porque quando começa a acessar na lembrança que veio para ajudar alguém ou um grupo e não fez, sente remorso. A doutrina não é esclarecedora? Ela é esclarecedora. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos, e o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, e estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente em silêncio se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Então, Deus é o sol maior, Ele irradia a sua luz, e aquele que se coloca como intermediário entre essa luz e aqueles que precisam, ele canaliza essas forças, e essas forças passam por ele. Por isso que a gente também aprende que o maior beneficiado na prática do bem é quem faz o bem, porque quem faz o bem recebe a ajuda de Deus, recebe as energias dos bons espíritos, recebe a inspiração que ele tem. A quem vai interessar mais aos bons espíritos? Alguém que está sempre disposto a ajudar o outro, ou alguém que está sempre preocupado com as suas coisas? Aquele que está sempre preocupado com as suas coisas, ele nem abre o campo da intuição para receber o auxílio do céu, do alto. Então, a pessoa que quer fazer o bem para todos, ela está com a mente assim, aberta. Aí a espiritualidade lança as informações, ela colhe, e aquilo repercute na forma de uma ideia. Vamos fazer isso para ajudar as pessoas. Eu acho. Aí você lembra de uma pessoa, Nossa, aí eu lembrei de fulano de tal. Aí você vai visitar aquela pessoa e ela estava precisando de ajuda. Quem é que está fazendo aquilo? Os benfeitores. Mas com qualquer um? Não, tem que estar com a mente aberta. O espírita mesmo. Qualquer um pode ser espírita?
Não pode. Quer dizer, não está impedido, mas não é qualquer um que consegue fazer aproveitamento. Tem alguma pessoa que vem na casa espírita e ouve uma palestra, nossa, a pessoa na hora ela fala assim: meu Deus, mas parece que esse conhecimento para mim não é novo, é tudo que eu sempre pensei sobre as questões da vida, né? Eu sempre pensei assim mesmo. Só está relembrando porque está com os campos abertos, já desenvolveu espiritualidade para isso. Enquanto outros vêm, ficam ouvindo aquilo e soa estranho a sua alma, fala: meu Deus, para que serve isso? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada que está se falando. Então a mesma coisa é o ser humano, é a humanidade. Deus está enviando sempre aquela fonte inesgotável de recursos, de bem-fazer, de criatividade. Alguns conseguem canalizar um pouco, outros conseguem canalizar um pouco mais, e outros conseguem canalizar quase nada. Vive como se tivesse adormecido. São os verdadeiros mortos que Jesus falou: deixai os mortos cuidar dos seus mortos. Quer dizer, a pessoa está materializada, ela está grotesca, ela está mergulhada dentro de uma concha do egoísmo, do exclusivismo. Não adianta a gente ficar querendo forçar de fora para dentro. Tem que deixar ela conviver com outros iguais a ela. Quando um egoísta vive com outro egoísta, gera conflito. Gera conflito. Eu acho que eu sou o deusinho, o reizinho. Eu convivo com o outro que acha que é o deusinho, o reizinho. Tudo posso, tudo é para mim, tudo é do meu jeito. O outro acha que tudo ele pode, tudo é do jeito que ele quer, é para ele. O que vai acontecer nessa relação? Vai se bater, vai ter conflito, vai gerar dor, sofrimento, lágrima, até ir se abrindo essa concha para deixar a luz, né, o ar, a vitalidade, trazer novas formas de pensar e de viver. E quanto nós temos sofrido porque nós somos assim, né? Egoístas e orgulhosos. A pessoa simples na terra é a mais feliz, é a mais livre. Ela caminha com suavidade. Ela não tem nada de material, mas ela não está escrava de ficar cuidando disso, né? Veja aqui mesmo nesse prédio. Cheguei um pouquinho cedo, eu e o Thiago já estava olhando. Tem que limpar esse ventilador, tem que abrir essas gradinhas, limpar essa hélice, pá. Tem que arrumar um lugar para lavar essas cortinas que já chegou no final do ano. Quanto mais coisinha você tem, mais escravo você é. Lembra da Marta e da Maria na passagem? É que Jesus estava falando das coisas espirituais, e falar das coisas espirituais, né? Você sente uma vibração superior, você fica alegre, o papo não cansa, você quer falar mais e mais, mais. E aí a Marta, né? Foi a Marta que falou: ô Maria, você não vai levantar daí para me ajudar aqui na cozinha, não? Aí Jesus fala: Marta, Marta, Maria que está certa. As coisas materiais, elas nos servem para alcançar as coisas espirituais. Se não tivesse cadeira aqui, como é que nós íamos sentar para estar conversando agora, trocando ideias? Então ela é útil, mas eu não posso colocar o cuidado com a cadeira em primeiro lugar, né? Comprei lá um monte de xicarazinha bonitinha. Aí vem uma visita na minha casa, ao invés de eu colocar a xícara para visita, eu não coloco. Para que você comprou as xícaras? Para agradar as pessoas, aquecer os corações, aproximar as pessoas em torno da mesa. E agora você não coloca? Você vê as armadilhas que a gente cria para nós mesmos? E se quebra uma daquelas xícaras, então? A gente sente, né? Então, assim como nas pequeninas coisas nós estamos errados, nas grandes coisas também nós estamos, quando nós agimos assim. Então, Jesus estava falando que a Maria estava certa. Não é porque ela era ociosa, não. É porque ela estava com meta, com vista às coisas do espírito imortal, enquanto a Marta estava presa às questões materiais, né?
Então é a terra mais livre ou mais simples, porque ele não tem que guardar, ele não tem que ficar guardando nada, ele não está escravo das circunstâncias. Aí ele vai na casa de um amigo, o amigo oferece para ele uma boa companhia, ele se alimenta daquela boa companhia. Aí ele vê uma pessoa que está bem sucedida, que está prosperando, ele se alegra com o sucesso daquela pessoa. Quem vai ser o mais feliz na terra? Esse, né? É esse que tem esse comportamento. Agora tem gente que já traz tudo para o exclusivismo, como disse Emmanuel. A pessoa prosperou, ela fala, tá vendo? Eu não tive a oportunidade de prosperar. Pelo amor de Deus, aprenda a ser feliz com a felicidade dos outros. Se você for feliz com a felicidade dos outros, você vai ser feliz sempre, porque sempre vai ter alguém prosperando, né? Agora, se você, cada vez que alguém crescer, melhorar, alcançar alguma coisa, você se sentir mal com aquilo, então você vai atrair, canalizar tudo que é ruim para a sua vida. Ajudar com sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre, é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariavelmente com a luz da cooperação e do suprimento. Ele encerra dizendo que aquela pessoa que está sempre trabalhando para o bem de todos, através desse trabalho que a pessoa está realizando, ela está constantemente rogando, orando, pedindo o auxílio de Deus. E porque ela está movimentando essas forças, Deus está sempre mandando o suprimento. Porque o trabalho de Deus, né, a vontade de Deus, é ajudar os seus filhos. Quem se coloca como instrumento nessa ajuda, recebe todo o suprimento, quer dizer, tudo que precisa para poder realizar aquele trabalho. Por isso que a gente não vai ver no campo do espiritualismo ninguém mal sucedido. Pode às vezes não ter recurso financeiro, não ter recurso material, mas sempre vai estar provido de uma força, de um vigor para continuar aquele trabalho, realizando aquele bem. A exemplo disso, nós vamos ver o Chico Xavier, que fraquinho no corpo físico, ainda assim, até a última gotinha, ele foi instrumento na mão da misericórdia divina para poder ajudar. Esse capítulo ele foi mais curtinho,